É justo dizer que a Rússia falhou completamente em controlar o Mar Negro. O que deveria ter sido um espaço relativamente seguro, que o país poderia usar para demonstrar sua superioridade naval sobre a Ucrânia, tornou-se uma zona morta para os navios da Rússia. A temida frota do Mar Negro quase não aparece após mísseis e drones ucranianos destruírem um terço dela. E agora, a Ucrânia tem vários caminhos livres pelo Mar Negro e até portos e terminais importantes dos quais Vladimir Putin depende para exportar o petróleo da Rússia. No dia 14 de novembro, a Ucrânia aproveitou esses caminhos que havia liberado. A Ucrânia rompeu as defesas russas e destruiu a fortaleza de Vladimir Putin no Mar Negro, eliminando vários ativos importantes nesse processo. O primeiro desses ativos é grande, um terminal de petróleo inteiro. Na noite de 14 de novembro, a Ucrânia lançou uma devastadora barragem de drones e, segundo a Reuters, mísseis Netuno contra o porto de Novorossiysk, no Mar Negro. Esse porto, operado pela empresa russa de oleodutos Transneft, é responsável por um volume substancial do petróleo que a Rússia exporta para outras partes do mundo. Além de receber derivados de petróleo que entram na Rússia, Putin precisa que o porto funcione em plena capacidade. O ataque aéreo da Ucrânia para fechá-lo. Todo o porto parou de enviar ou receber petróleo após o ataque noturno de drones da Ucrânia. Tudo isso graças à união das unidades mais elitizadas da Ucrânia. O Kyiv Post informa que uma fonte do Serviço de Segurança da Ucrânia, disse que o ataque de 14 de novembro foi um esforço conjunto. Uma fonte da unidade Alfa do Serviço de Segurança da Ucrânia afirmou que o Serviço de Segurança da Ucrânia atuou em conjunto com a Diretoria Principal de Inteligência da Ucrânia, como o Serviço de Guarda de Fronteira, as Forças de Operações Especiais e unidades de artilharia naval do país. Esse não foi um ataque fantasioso, com várias unidades agindo juntas. É evidente que a Ucrânia dedicou muito tempo ao planejamento do ataque a Novorossiysk e, em 14 de novembro, atacou com grande eficiência. Após o ataque de drones e mísseis da Ucrânia, as plataformas de carregamento foram danificadas e sistemas de bombeamento e oleodutos destruídos. Um grande incêndio atingiu um dos principais portos de exportação de petróleo da Rússia. Nada mal para uma noite de trabalho. Surpreendentemente, mais confirmações do sucesso da Ucrânia vieram de uma fonte inesperada: a própria Rússia. Mais especificamente, o Centro de Emergências da região de Krasnodar usou o Telegram para explicar com o que estava lidando após o ataque de drones e mísseis da Ucrânia. Em Novorossiysk, um depósito de petróleo no complexo Cheskariz foi danificado após ataque de drones do regime de Kiev. O centro de comando informou danos em instalações terrestres. Os esforços para repelir o ataque de drones continuam. Esses esforços não foram bem-sucedidos. Cheskariz é a instalação específica atingida pela Ucrânia em Novorossiysk, sendo bastante importante. Fundada em 1964, é um dos principais centros de transbordo de petróleo no sul da Rússia, operando com petróleo bruto e refinados. A instalação possui 30 tanques de petróleo bruto e capacidade de 820 mil metros cúbicos, segundo o Kyiv Post, além de reservatórios para diferentes tipos de óleo combustível. Segundo a Reuters, o terminal embarcou 761 mil barris de petróleo por dia em outubro, cerca de 322 milhões de toneladas diárias. Guarde esses números. Vamos retomá-los depois no vídeo. Desta vez, a Rússia não fingiu que o ataque não ocorreu, mas, segundo o Kyiv Post, voltou a usar a velha desculpa dos destroços de drones. Segundo a Rússia, é estranho que drones ucranianos causem tanto dano sem atingir alvos diretamente. Faz pensar no que ocorreria se um drone ou míssil atingisse o alvo, mas não é preciso imaginar. Destroços de drones mostram que a Ucrânia atingiu novamente a Rússia. E se você precisa de alguma prova disso, as imagens que estão surgindo do terminal de Novorossiysk já deveriam ser mais do que suficientes. Após o ataque da Ucrânia, o canal Ex-Elenova Plus no Telegram compartilhou tantas imagens que os resultados do ataque ficaram inegáveis. As fotos mostram grandes incêndios em Cheskariz e os vídeos exibem basicamente o mesmo. O destaque é um vídeo de 40 segundos mostrando a fumaça saindo da instalação, com um incêndio iluminando o céu noturno ao fundo. Não vemos drones da Ucrânia sendo atingidos, mas incêndios assim não são só causados por destroços de drones.
Um pouco mais de dano foi causado além do próprio terminal, diz o Kiev Post em sua reportagem. Segundo a publicação, autoridades locais dizem que uma embarcação civil foi atingida no porto, ferindo 3 tripulantes que foram hospitalizados. É difícil determinar a veracidade dessa afirmação, embora não seja impossível que embarcações civis estejam operando em Novorossiysk. O status da instalação Cheshkaris como terminal de petróleo significa que navios atingidos em 14 de novembro provavelmente pertenciam à frota sombra, usada por Putin para garantir o dinheiro ilícito do petróleo à Rússia. Para a Ucrânia, os navios da frota sombra são alvos legítimos, pois só existem devido à guerra no país. A Rússia diz que destroços de drones destruídos atingiram prédios residenciais em Novorossiysk. Em um caso, um fragmento perfurou um prédio e feriu um homem. Destroços atingiram pátios e quebraram janelas de prédios residenciais, mas a Rússia diz que não há confirmação independente. Mas o ataque principal foi o que a Ucrânia realizou em Chashkaris. Um terminal de petróleo inteiro acabou pegando fogo tão intensamente que a empresa estatal russa que opera o terminal foi obrigada a fechá-lo. Essa vitória é muito importante para a Ucrânia e normalmente bastaria, mas 14 de novembro foi uma noite diferente. E Cheshkaris não foi o único alvo que pegou fogo. Segundo o Kiev Post, a Ucrânia explorou grandes falhas nas defesas de Novorossiysk, na Rússia, para destruir vários sistemas de defesa aérea S-400 e radares que esses sistemas usam para identificar alvos inimigos. Isso é humilhante para a Rússia. Esses sistemas seriam as armas que a Rússia pode usar contra drones e mísseis vindos da Ucrânia. No dia 14 de novembro, eles falharam tanto que vários foram destruídos. Zelenova Plus trouxe mais detalhes. Em postagem no Telegram, revelou que a Ucrânia atacou toda a unidade S-400 e que seus drones foram muito eficazes. O veículo divulgou imagens de satélite de 11 e 15 de novembro, que mostravam a devastação causada pela Ucrânia em 14 de novembro. O CSO Alpha destruiu 4 lançadores do sistema de defesa aérea S-400 Triumph, no 1537º Regimento de Mísseis Antiaéreos, informou o canal do Telegram. Não foi só um ou dois S-400. 4 dos principais sistemas de defesa aérea da Rússia foram destruídos no ataque noturno da Ucrânia. E poderia ter sido pior para a Rússia, segundo o canal. Há cerca de 12 lançadores S-400 no local, e Zelenova afirma que a maioria pode ter sido danificada. O melhor cenário para a Rússia é ter perdido 1/3 dos sistemas de defesa aérea S-400 em Novorossiysk. Se Zelenova Plus estiver certa, vários desses sistemas, mais do que 1/3, também podem ter sido danificados, o que pode significar que foram desativados até que os reparos possam ser realizados. Esses reparos podem desafiar Putin. Só em setembro, a Rússia pediu à Turquia para recomprar alguns S-400 que vendera anos antes. Se a Rússia tenta comprar S-400 de um ex-cliente por preço maior, isso indica dificuldades para reparar seus próprios S-400. Se foram danificados, como disse Zelenova Plus, isso pode ser verdade. Publicamos um relatório completo sobre a tentativa de recompra da Rússia em setembro. Veja o vídeo para entender o que Putin queria e o significado da oferta para a Rússia e Turquia. Vamos falar dos 4 S-400 que a Rússia perdeu. Apesar de drones ucranianos serem eficazes contra essas defesas aéreas, em 14 de novembro elas são consideradas das melhores da Rússia. O Missile Threat e o Army Technology afirmam que esses estão entre os melhores sistemas de defesa aérea do mundo. O S-400 Triumph, chamado Surface-to-Air 21 Growler pela OTAN, é um sistema móvel de mísseis superficiar capaz de abater aeronaves, mísseis de cruzeiro, balísticos e drones. Esta última afirmação parece estranha, considerando o que aconteceu em Novorossiysk. Isso nos mostra que ou os drones da Ucrânia são bons demais para as defesas da Rússia conseguirem lidar com eles, ou que a Rússia tem exagerado muito a eficácia do seu S-400 há anos. Se for o segundo caso, a Rússia descobriu da pior maneira que apenas testes reais de combate podem determinar se as afirmações fantásticas que faz sobre suas armas têm algum fundamento. Essas afirmações parecem incluir a sugestão de que o S-400 é mais ou menos equivalente ao sistema de defesa aérea Patriot. Isso tem sido muito eficaz para a Ucrânia desde a invasão de Putin. O sistema pode lançar mísseis com 2 tipos de ogivas.
O primeiro é o 48N6, que é uma ogiva de fragmentação altamente explosiva, projetada para destruir alvos e talvez lidar com hordas de alvos que se aproximam. O 77N6 é uma ogiva hit to kill, desenvolvida para ataques precisos. Ambas as ogivas pesam 143 quilos ou cerca de 315 libras. A Army Technology acrescenta que o S-400 foi projetado para ser capaz de engajar todos os alvos que entrarem em seu alcance de 400 quilômetros ou cerca de 248 milhas. Ele também pode atingir esses alvos a altitudes de até 30 quilômetros ou 186 milhas. Isso significa que mísseis e caças não conseguiriam evitar o fogo do S-400 voando alto sobre ele. O S-400 pode engajar 36 alvos ao mesmo tempo, sendo uma boa opção contra ataques de drones da Ucrânia. Se isso for verdade, surge a questão: como a Ucrânia destruiu pelo menos 4 desses sistemas de defesa aérea com drones em 14 de novembro? Em um artigo de 2024, que fez exatamente essa pergunta, o Global Defense Corps conversou com um major-general aposentado e estrategista militar do exército australiano, chamado Mick Ryan. O S-400 é um sistema de defesa aérea poderoso, disse Ryan, mas tem fraquezas que a Ucrânia revelou. A maneira de derrubar esses sistemas altamente capazes é adotar uma abordagem sistêmica, disse Ryan ao Outbeat. Não é só disparar uma arma contra ele. Você precisa desmontar tudo o que o defende, sejam sensores ou outros sistemas de armas, outros sistemas de defesa aérea, antimísseis e antidrone. Acrescentando a isso, o National Interest disse lá em abril de 2018: o S-400 não é uma escolha particularmente boa para lidar com alvos voando baixo. Por mais impressionante que seja sua capacidade de detectar alvos a até 18 milhas de altitude. Isso pouco importa quando um míssil ou drone inimigo voa baixo em direção ao S-400. Isso pode mostrar como a Ucrânia destruiu tantos S-400 em 14 de novembro. Já sabemos que drones de longo alcance da Ucrânia podem voar próximos ao solo quando preciso. Em outubro, a United 24 informou que a Ucrânia opera drones ultraleves baseados no Sky Ranger, capazes de voar baixo e evitar mísseis do S-400. Não temos certeza se esses foram os drones usados em 14 de novembro, mas é provável que sim. No entanto, há algo que Ryan mencionou em sua declaração sobre as fraquezas do S-400 que merece ser repetido: sensores, ou, mais precisamente, sensores e radares. Além do terminal de petróleo e dos S-400 destruídos pela Ucrânia em 14 de novembro, os drones do país também atacaram 2 sistemas de radar, dos quais as defesas aéreas russas podiam depender para detectar os drones. O Kiev Post disse que conversou com uma fonte do Serviço de Segurança da Ucrânia que confirmou os ataques aos S-400. A fonte acrescentou que 2 radares importantes também foram atingidos: o radar de alerta antecipado 96N6 Cheeseboard e o radar de aquisição de alvos 92N6 Gravestone, informa o Kiev Post. Os sistemas detectavam drones e mísseis ucranianos. Sem eles, os S-400 russos provavelmente disparavam às cegas. Parece que há uma certa confusão sobre o Cheeseboard. O Kiev Post chama de 96N6, mas outras fontes citam 96L6. Radar Tutorial é uma dessas fontes, e caso trate do mesmo radar, o portal afirma que a Ucrânia destruiu um sistema de radar potente. Radar Tutorial afirma que o Cheeseboard é usado com S-300 e S-400, o que pode explicar por que foi alvo. Ele usa uma antena de matriz faseada com 96 fileiras de emissão. Ele também foi feito para saltar de frequência, dificultando interferências, e deve fazer com que o radar detecte alvos, mesmo quando sistemas de guerra eletrônica estão sendo utilizados. O Cheeseboard pode rastrear até 100 alvos ao mesmo tempo. Drones são um dos alvos, junto com helicópteros, aeronaves e mísseis. Deagle acrescenta que o Cheeseboard deveria ser capaz de rastrear alvos a partir de 580 quilômetros ou cerca de 360 milhas de distância. Há uma versão aprimorada que rastreia o dobro de alvos e tem alcance de 700 quilômetros, 434 milhas. Esse radar seria essencial para a frota S-400 da Rússia. Desativá-lo provavelmente foi o primeiro passo da Ucrânia para abrir uma rota e atacar os sistemas de defesa aérea da Rússia.
O Army Recognition afirmou em julho que o 92N6, ou radar Gravestone, é fundamental para o S-400 Triumph. Designado pela OTAN como Surface-to-Air 21 Growler, o sistema fornece funções essenciais na aquisição de alvos, rastreamento e orientação de interceptadores contra várias ameaças aéreas. Estamos notando um padrão que indica que Ryan estava certo sobre as fraquezas que a Ucrânia encontrou no S-400 russo. Assim como o quadro de queijos, a lápide pode detectar até 100 alvos simultaneamente. Ela deveria cobrir 360 graus para que os sistemas de defesa aérea da Rússia não sejam pegos de surpresa. Há várias versões do radar, com alcances de 250 a 480 quilômetros ou 155 a 298 milhas. O radar, montado em chassi com rodas, acompanha o S-400 onde ele for. Isso reforça o que o Army Recognition afirma sobre sua importância para o S-400 cumprir sua função. Em 14 de novembro, a Ucrânia agiu com inteligência ao destruir 2 radares essenciais dos S-400 russos, impedindo-os de detectar alvos próximos. Sem esses sistemas, os S-400 só podiam disparar às cegas, se conseguissem. Com o caminho livre, a Ucrânia lançou mais drones que atingiram 4 lançadores S-400 e possivelmente danificaram outros. A Ucrânia fez essa operação complexa e ainda atingiu o terminal de petróleo Cheskari tão forte que o operador precisou fechá-lo. Esse foi provavelmente o trabalho noturno mais produtivo que a Ucrânia poderia ter esperado. O dia 14 de novembro foi um pesadelo para Putin, pois sua fortaleza no Mar Negro não conseguiu se defender dos drones ucranianos. A Rússia respondeu dizendo que abateu 66 drones ucranianos em Krasnodar, onde há um depósito de petróleo em chamas, e 59 sobre o Mar Negro. Mesmo que a Rússia esteja dizendo a verdade, claramente não foi o suficiente, já que a Ucrânia conseguiu atingir diretamente os alvos que queria destruir. Ainda assim, já se passaram 3 dias desde que a Ucrânia realizou esse ataque notável durante a noite, até a criação deste vídeo. Isso significa que agora sabemos que a Rússia pelo menos conseguiu colocar seu terminal de petróleo incendiado de volta em operação. Segundo a Reuters, a Transneft retomou o carregamento de petróleo no terminal de Cheskari após 2 dias de interrupção devido a danos causados pela Ucrânia. A agência também trouxe mais alguns detalhes sobre o que a Ucrânia atingiu, observando que os drones do país danificaram 2 berços de petróleo. Não se sabe se esses berços voltaram a funcionar ou se a Transneft opera sem eles. O carregamento de só 2 petroleiros em um porto que responde por 2% do suprimento mundial de petróleo indica que o terminal ainda não opera totalmente. Muitos acham que 2 dias de paralisação não são grandes para a Ucrânia, mas estão enganados. Mais cedo, mencionamos alguns números sobre os quais dissemos que voltaríamos a falar mais tarde no vídeo. Destacamos que o terminal Cheskaris enviou 761 mil barris de petróleo por dia em outubro. Um fechamento de 2 dias reteve 1.522.000 barris de petróleo russo que iriam para clientes. Com várias empresas, incluindo grandes refinarias chinesas, já trocando o fornecimento vindo da Rússia, essa falta de confiabilidade é tudo que a Rússia não quer que seus clientes percebam. Pode ser pior que 1.522.000 barris. Segundo o Kiev Independent, Novorossiysk movimenta mais de 2 milhões de barris de petróleo por dia, incluindo embarques do Cazaquistão. Se o número for correto, a Ucrânia suspendeu até 4 milhões de barris de petróleo, mesmo que temporariamente. Isso pode sair caro para a Rússia em futuros clientes, além de um S-400 custar cerca de 500 milhões de dólares, segundo a CNBC. A destruição de 4 desses sistemas causa um prejuízo de 2 bilhões de dólares ao orçamento de guerra russo, sem contar o custo dos radares destruídos pela Ucrânia. Em 14 de novembro, a Rússia sofreu uma grande perda. Sua fortaleza no Mar Negro foi penetrada e um importante terminal de petróleo fechado. E perdeu pelo menos 2 bilhões de dólares, talvez até mais. Tudo devido a um ataque aéreo ucraniano bem coordenado, que Novorossiysk deveria impedir, mas não conseguiu. E agora Putin tem um enorme problema nas mãos. Na verdade, vários deles. A Ucrânia também disparou mísseis Flamingo contra a Rússia em grande ataque de vingança, dias antes de atingir Novorossiysk. Publicamos um vídeo sobre o que a Ucrânia fez. Confira para saber mais.
E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais dos mais recentes e impressionantes ataques de drones da Ucrânia contra a Rússia. Obrigado por assistir.